Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Neste momento vamos serenando nosso coração, fazendo uma prece de agradecimento. Aquele que sentir no coração de fechar os seus olhos é muito bom, porque a gente consegue se concentrar melhor. Os olhos são as janelas da alma. Quem não quiser fechar, está tudo certo. O importante é a gente elevar o nosso pensamento a esse poder superior, amantíssimo, maravilhoso, perfeito e justo. Prece. Nós convidamos ao Senhor e nosso irmão maior, Mestre amado Jesus, que venha fazer parte nesse momento de palestra, venha envolver o nosso palestrante de hoje, venha envolver o nosso coração, venha envolver os nossos entes queridos que muitas vezes não puderam estar aqui, mas estão talvez num leito de dor, talvez passando por alguma dificuldade. Nós estamos aqui representando eles e pedindo ao Senhor que visite a cada um deles, que visite o nosso trabalho, visite a nossa família, visite todas as áreas da nossa vida. Queremos agradecer ao Senhor por esse país tão acolhedor e tão maravilhoso, que muitas vezes nós reclamamos, mas que na verdade nós só teríamos motivos para agradecer. Pedimos também a esse poder superior maravilhoso, que na forma que nós entendemos é Deus, que visite os nossos governantes, aqueles que estão na política, que estão no poder, e que o Senhor possa tomar a decisão, que o Senhor possa intuí-los da melhor maneira, e que possa trazer prosperidade a esse nosso país, e assim envolver todo esse planeta ao qual hoje nós estamos aqui, planeta de provas e expiações, mas que passa por essa transição para um planeta melhor, um planeta mais amoroso, no qual os habitantes também terão uma nova ótica, uma nova maneira de viver. E assim nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, uma boa noite a cada um de nós. Com grande alegria que aqui estou pela primeira vez em Calcaia do Alto, no Grupo Espírita Socorrista Francisco de Assis. Sim, com a alegria na condição de natural de Osasco, espírita desde berço, passando por diversas atividades nas casas espíritas, buscar junto a cada um de nós, quem sabe com mais uma temática, sairmos um pouquinho do que aqui adentramos melhores no bem agir, acima de tudo, que assim se transformarmos em seres melhores, reverberando ao mundo aquilo que compete a cada um de nós, os cristãos e os espíritas. Nessa noite tão agradável, caríssimos, de quinta-feira, frio, estamos praticamente aí no inverno, no meio do ano, convidá-los para que acompanhemos um tema que foi a convite da casa nos proposto e que embaseie em uma das obras da codificação kardeciana. Tema esse que nós temos na nossa capa de projeto Gratidão. Vamos trazer um embasamento acerca daquela obra que nós conhecemos por terceira em sua publicação, em sua primeira edição, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado lá nos idos de abril de 1864, sobre as bem-aventuranças lá do Sermão dos Montes. Quantas bem-aventuranças foram proferidas pelo meigo Rabi da Galileia! E essa temática vai nos convidar a sermos mais mansos e pacíficos, consequentemente gratos por tudo que nós estejamos passando ao longo dessa nossa atual encarnação, como bem disse o irmão. Esse momento de transição planetária, momento ímpar de nós crescermos, ascendermos espiritualmente. Então, esse há de ser o convite a partir deste momento, nestes 30 minutos que nós temos aqui para trabalharmos junto aos irmãos e irmãs nas duas dimensões, nós os encarnados e os irmãos espirituais sempre em maior número. Sempre gosto de trazer, caríssimos irmãos e irmãs,
mais passagens, não só da segunda revelação do Novo Testamento do Cristo, mas também alguma passagem das obras complementares, seja por Francisco Cândido Xavier, que leva o nome desse vale escola, seja por Divaldo Pereira Franco, porque isso nos engrandece ainda mais acerca da temática que estejamos trabalhando. Então, assim, se vamos ver aqui as bem-aventuranças que o nome Mateus pode já, neste início, nos auxiliar, lá no seu capítulo 5, item 4. Ele vem dizer que os bem-aventurados, os que busquem tornar-se mansos e pacíficos no seu dia a dia, pois assim herdarão a terra, herdarão os próximos estágios evolutivos a qual nós, inexoravelmente, haveremos de os atingidos, gradativamente. Estamos no final de provas e expiações neste ordem, buscando rumar para o mundo de regeneração. Isso é possuir a terra, é merecer, por meio dos nossos esforços individuais, em prol do todo, do macro, dos mais necessitados, coletivamente falando, os alicerces de reencarnarmos aqui em condições melhores. Nós, esses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente neste orbe, a qual os irmãos espirituais atualmente afirmam que estão sim desafiando-se para que busquem concluir como nós as suas programações reencarnatórias. Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para que, se sobrevivamos, é imprescindível que utilizemos dos bens materiais. O equilíbrio, logicamente. E o que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos, ou seja, os bens materiais, maior valor do que os espirituais, ou valores que nós os gozaremos a posteriori, para a eternidade, por meio das sucessivas reencarnações, na condição de homem, na condição de mulher, não importa, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Tudo isso já vem no encontro dessa gratidão, da oportunidade de sermos os alicerces, os artífices, os construtores da nova terra, de um mundo melhor, para que vivamos mais felizes, com menos problemáticas, a qual tanto mundo ainda está vivenciando. Ainda temos mais uma passagem das bem-aventuranças. Seremos chamados filhos de Deus por estarmos nos esforçando diariamente, não reclamando, não praguejando para com Deus, para com os nossos mentores individuais, pelas vicissitudes e desafios que nós estejamos passando, sejam eles psicológicos, psíquicos ou até mesmo doenças físicas, muitas vezes oriundas de atos errôneos empreendidos por nós mesmos em reencarnações pretéritas, nesta, repito, ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, como assim muito nos afirmou o meio Rabi da Galileia. Este orbe é apenas um de bilhões de bilhões que existam nesta galáxia. Vamos prestar atenção no que está acontecendo nesse mundo globalizado, que instantaneamente o que acontece do outro orbe, nós temos a condição de tomar ciência. Guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, por pensamento ou atos concretizados. Inércia, desperdiçarmos o nosso tempo em assistir a algo que não nos agrega em nada na atual encarnação para o nosso espírito. Como ouvir, como compartilhar por meio das redes sociais. Só nestas duas curtas bem-aventuranças dos mansos e dos pacíficos, olha o que a espiritualidade nesse momento já nos proporciona por meio do campo intuitivo, convidando-nos para que reconstruamos a cada dia que passa. É imprescindível que sejamos mais dóceis no nosso dia a dia, sejamos moderados, lógico, porque cada cabeça é uma sentença para o mundo, cada um de nós caíssemos, afirmos, e saiu melhor evolutivo diferente, moral e intelectual. Ninguém é igual a ninguém, concordam comigo, assim sendo, remetamos ao Rabi, disse ele há pouco mais de 2000 anos atrás: não julgueis para que não sejais julgados. Sermos mais mansos para conosco e para com os erros de nossos semelhantes. A afabilidade, a doçura, a paciência, a resiliência são ferramentas que nós devemos as empreendê-las e as potencializá-las
dentro da nossa simplicidade, humildade, dentro de nossas dificuldades, limitações. Percebem, caríssimos, como o Evangelho é simples e cristalino no campo teórico, mas desafiar-nos do portão para fora, aqui do La Escola Francisco Cândido Xavier, do Grupo Espírita Socorrista Giovanni de Pietro de Bernardone, agora nós o conhecemos por Francisco de Assis. É o convite agora deste slide às nossas consciências. Tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui esforçando-se está para ser um ser melhor. Potencializemos com tudo que nós recebamos aqui nesta casa semanalmente, porque de portas abertas ela está para nos receber. Mas será que Deus, Jesus, a rosa mística de Nazaré Maria, a cúpula espiritual desta casa, os nossos mentores individuais nos condenam em algo, nos castigam em algo? Não, caríssimos, afirmo-vos que vão. Nunca assim fizeram, agiram, não agem, tampouco agirão para a eternidade, mas em nós, pela nossa vigilância no campo da violência verbal ou em atitudes físicas, a cópia, a mentira, a inveja, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, todas essas situações precisamos trabalhá-las, eliminá-las de uma vez por todas. Nesta atual encarnação não é postergar para o futuro, tampouco para o trem, aquilo que compete a nós mesmos desenvolvermos no nosso dia a dia. Sim, poderemos em alguns momentos escorregar, cair, mas reconstruir-nos nos momentos futuros. É o famoso dar um passo atrás para que empreendamos dois mais assertivos à frente. É de competência de cada um de nós, caríssimos. Não desacreditemos de nossas potencialidades transcendentes, universais. Não apequenamos em um pequeno hobby que é a nossa querida essência agrária, planeta Terra, transcendente para a nossa ascensão espiritual, mas muito pequeno ainda, inferior em muitas de suas potencialidades que um dia eclodirão de forma benéfica aos seres que aqui estiverem, por estarem se esforçando por serem melhores, auxiliando-se e auxiliando ao seu semelhante. É a gratidão da oportunidade de sermos úteis ao universo, tema que nós estamos trabalhando, central da nossa proposta transcendente de aqui as desenvolvermos da porta para fora desta casa. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer o seguinte, caríssimos, dentro deste capítulo 9 que nós estamos trazendo como embasamento. É evidente que a intenção agrava ou atenua a falta cometida por cada um de nós, nesta ou em reencarnações pretéritas, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação dos outros, de outrem ou de nós mesmos consciencialmente? É um ponto de interrogação, é uma pergunta que devemos fazer às nossas consciências. Continua ainda Allan Kardec, o codificador, afirmando-nos é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário além de amor e de caridade, que é a meta que todos nós devamos potencializá-las para toda a nossa eternidade, na condição de criatura, até que atingimos a perfeição relativa, jamais absoluta, porque o seu Deus, Pai, Mãe, divina consciência, a fonte criatura pode obter. Nós, na condição de criaturas, atingiremos sim a perfeição relativa, como diz esta mesma obra em seu capítulo 3, item 4, na progressão dos mundos habitados. Um dia atingiremos os estágios evolutivos de mundos celestes e divinos. Mundos transitórios, não prisão na Terra é. Ninguém aqui pode sair sem autorização das diretrizes planetárias. E para que saia, muitos méritos precisam construir no seu dia a dia, a cada minuto, em cada uma das duas dimensões, material, real e espiritual. Mas esforçarmos-nos para que potencializemos tudo isso que está em estado latente em nossos espíritos. Porque nós somos deuses caríssimos. Este ser falou às nossas consciências. Disse que nós podemos fazer tudo o que me fez e muito mais. Apequenou-se para que nós engrandecêssemos por meio das sucessivas reencarnações. Estamos nos esforçando para tanto, se dizemos espíritas e cristãos,
levemos mais na prática tudo que este ser, em seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação desse homem, aqui nos proporcionou, aqui nos materializou, para que jamais digamos a nós mesmos, ao voltarmos para o mundo espiritual: eu não sabia, eu não tive a oportunidade de ser útil ao universo, ao meu próximo, ao meu semelhante. Desde o princípio tem gente que lá está estagiando em seus degraus iniciais de evolução no reino mineral, até nós que estamos no reino nominal. Milênios e milênios, conscientes ou não, ou estamos buscando a nossa ascensão espiritual. E esse momento é ímpar. Afirmam-nos, caríssimos, é o que nos afirmam os irmãos espirituais atualmente. Não existirá outro para a eternidade. O amanhã não há de ser em nada igual ao hoje. E assim sucessivamente, se formos para trás em nossa caminhada evolutiva. Então, que buscamos fazer que hoje, como se fosse o último dia da nossa encarnação, ou melhor de todos, para que sejamos gratos, é o que temos que ser para com a fonte criadora, para com Deus, e eliminemos essas reservas que ainda são inerentes aos nossos espíritos no nosso dia a dia. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário de amor e caridade. Sabemos disso. Cada ser humano possui seu estágio evolutivo, tanto moral como intelectual. Falamos disso há pouco. A caridade para com o próximo é a primeiramente todo cristão. Sim, é o que nós estamos tendo, e assim está nos sendo proporcionado no campo intuitivo neste prezado momento. Sermos afáveis e doces, é a grande meta que devemos desenvolver. Sermos a mesma pessoa em qualquer situação a qual estejamos interagindo com o nosso próximo, dentro de nosso lar, nas ruas com as pessoas conhecidas ou estranhas ainda, no ambiente de trabalho, nas instituições religiosas, ou seja, aonde quer que nós estejamos. É possível, caríssimos, esforcemos para tanto. E a tal da paciência, será que nós realmente a temos em menor medida, no maior grau de potencialidade em agirmos no nosso dia a dia para com o meio? Ter paciência é praticar a caridade? Ponto de interrogação, uma pergunta às nossas consciências. Habilidade interpessoal com o estresse, principalmente nosso. O que a dor quer nos ensinar? Será que não é uma ferramenta de ascensão, desde que a saibamos vivenciá-la, para que não repitamos no futuro, nas reencarnações posteriores, aquilo que neste momento ela convida-nos a nós executarmos e a concluirmos por meio dos erros que nós cometemos no passado, porque Deus não proporciona um dispensador a quem quer que seja, se não for pelo próprio plantio por nós executado há milênios e milênios atrás. Disse o Rabi: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. A fonte criadora Deus não tem pressa. Quem deve ter pressa mesmo? Nós, que queremos ser felizes, que queremos abandonar a corrupção, a mentira, as guerras, essas mazelas que há pouco nós trabalhamos em um dos slides que acabou de passar. É um grande desafio de nós neste momento reencarnatório, caríssimos. Então, trabalhemos tudo isso que faz com que sejamos melhores. Quais ambientes nós devemos ser mais pacientes? Ser paciente é ser mais desperto, mais cônscio das suas e das nossas responsabilidades diárias. Jesus Cristo e a paciência não tinha que espiar nem provar, porque já atingiu a perfeição relativa na condição de criatura. Assim nós dependemos por tudo que aquele fez. Mas habilitou-se a convite de Deus para que aqui acoplar-se em uma única intenção desse homem, ainda tão precário, mas demonstrou-nos que um dia assim também o faremos. Repito, me disse que nós somos deuses, assim nos sejamos no nosso dia a dia. Simplicidade, humildade, dentro de nossas possibilidades sempre. É a professora das nossas consciências a paciência, para que sejamos resignados, sejamos mais despertos. Aquilo que há de nos ferir é temporário. Assim foi dito a este ser que leva o nome deste titular, a Francisco Cândido Xavier, aquela que é a mensageira direta de Maria de Nazaré, da Rosa Mística, aquela conhecida por nós como Celina.
certa vez Chico reclamando da dor que tinha na problemática dos seus olhos, ou também em outras mais situações que estavam pesando na sua caminhada evolutiva, vem essa querida irmã mensageira de Maria a pedindo à própria Maria dizer: Chico, tudo passa. Então, lógico que aquilo que nos pede nesse momento passar-se-á, concretizar-se-á por nós mesmos, se tivermos ouvidos de ouvir, olhos de ver e, principalmente, consequentemente, o quê? Do portão para fora, mãos de agir. É o tríplice aspecto consciencial para que ascendamos, cresçamos de uma forma um pouco mais célere em comparação aos nossos dias, semanas, anos e encarnações anteriores. Conseguimos, é o nosso objetivo atual. Obediência, resignação, também imprescindíveis para que aperfeiçoemos a gratidão da nossa atual encarnação. Obediência dentro de casa, no trabalho, as leis da matéria de um mundo físico, porque é imprescindível que utilizemos os mecanismos físicos para que estarmos encarnados. Tudo que estamos aqui divisando com os nossos olhos físicos da carne, caríssimos, é oriundo de alguma propriedade material. Então é imprescindível que saibamos utilizar, não guardar, porque, como disse o Neiko Rabi, os ladrões podem roubar e as traças podem corroer. Não dividamos, compartilhemos. É a grande proposta de Giovanni de Pedro de Bernardone, que leva o nome desta casa. Francisco de Assis, desde os séculos, iluminando as nossas mentes até o prezado momento. Obediência às leis de Deus, porque quer o melhor às nossas vidas, ainda que não tenhamos compreensão para tanto. Sejamos resignados com a nossa programação reencarnatória, porque muitas vezes nós pedimos para passar por situações que possam alavancar-nos a nossa caminhada espiritual evolutiva. Sejamos mais compreensivos com os defeitos dos nossos próprios semelhantes, porque nós mesmos temos tantos. Novamente eu Rabi, não julgueis para que não sejais julgados. Bem-aventurados somos todos nós, que ao acoplarmos em espírito e no novo corpo físico, todos nós aqui em corpo físico, temos a oportunidade do véu do esquecimento, de não nos recordarmos das mazelas que poderíamos ter empreendido em desfavor de uma ou mais pessoas, de uma coletividade lá no pretérito. E neste hoje, neste agora, Deus proporciona que nós não tenhamos a oportunidade de lembrar para que no presente caminhemos para frente. É possível, caríssimos irmãos e irmãs, esforcemos para tanto. O orgulho, a vaidade, a arrogância e a prepotência possuem relação direta com essa cólera, com a raiva que tanto ainda nós dispensamos, que é em prejuízo de nós mesmos, que muitas vezes refletem em prejuízo de nossos corpos físicos. O melindre pode nos encomenizar, pode nos prejudicar, para que nos lembrarmos, caríssimos, com os nossos semelhantes, como para conosco mesmo. Podemos ficar doentes psiquicamente, como também na estrutura física, que é uma reverberação do que nós estamos acolhendo de negativo, infelizmente, ainda do mundo. Não nos contaminemos com o que o mundo busca despejar em prejuízo da nossa atual encarnação. Pelo contrário, contagiemos com o que o Francisco de Assis, ou lá em Escola Francisco Cândido Xavier, aqui em Calcaia do Alto, beneficiemos diariamente com BAG, caridade, fraternidade, amor ao próximo, aos mais necessitados. Será que quando estamos desequilibrados, nervosos, bravos, nós podemos atrair espíritos em desequilíbrio? Afirmo-vos que sim. Já perdi as contas de quantas vezes eu citei o Neiko Rabi: orai e vigiai, afirmo-vos, para que assim estejamos livres de situações que possam nos prejudicar. Os nossos mentores individuais estão conosco 24 horas por dia, mas não podem fazer por nós aquilo que compete a nós desenvolvermos. Como por eles também ninguém pôde fazer, como por Jesus também ninguém o fez por ele. O campo intuitivo está disponível 24 horas por dia, mas como estamos utilizando o nosso livre-arbítrio relativo? Porque temos consciência o que é errado, o que é certo, e nesse meio, nesse ínterim, o que estamos fazendo para aproveitar o tempo ímpar a qual estamos reencarnados, porque ninguém sabe quando vai ocorrer o apagar das luzes da nossa matéria, destes corpos físicos. Quem aqui pode levantar a mão e garantir que amanhã retornará em espírito e em corpo físico para
vivenciar mais uma oportunidade reencarnatória no mesmo corpo físico. Ninguém de nós, na verdade, caríssimos. Então aproveitemos melhor e eliminemos essas mazelas que fazem com que nós nos percamos em alguns momentos nos propósitos que devemos empreender. Olha que Hahnemann, lá em Paris, dentro deste capítulo 9, dando-nos ainda um pouco mais de elucidação acerca da gratidão que devemos ter para com as oportunidades evolutivas deste orbe. Perseverança para que corrijamos os nossos defeitos sempre, combatamos o orgulho, não justifiquemos a nossa cólera, tampouco prossigamos para o trem. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio espírito, ainda quem, em moral e intelectualidade, nesse momento evolutivo, mas sim esforçarmos-nos para que sejamos melhores e eliminemos aos poucos todas essas mazelas ainda tão prejudiciais a nós e aos que estejam ao nosso redor. Vontade firme e determinada e conscientes do que cabe a cada um de nós empreender nessa ainda atual encarnação. Assim vem comigo, Rabi da Galileia, com a ajuda da IA, nos afirmar: bem-aventurados são os mansos, porque eles haverão de herdar a terra. O próximo nível de estágio evolutivo que há de ser um de regeneração. Caríssimos, estamos passando para o término do nosso bate-papo fraterno. Sempre gosto de trazer o médico dos pobres, esse querido irmão que voltou para o mundo espiritual lá no mês de abril do ano de 1900. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Olha o que ele vem nos convidar consciencialmente para que sejamos gratos e mais amorosos para aonde quer que nós estamos em nossos semelhantes. Vem dizer ele, Adolfo Bezerra: solidários, nós seremos união. Mas se formos separados uns dos outros, apenas e somente seremos o quê? Pontos de vista. Por que mesmo? Porque não estaremos sendo úteis ao nosso semelhante. Volta ele, Adolfo Bezerra, dizendo-nos: juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos reencarnatórios. Caríssimos, o que a IA aqui nos proporciona, aquela imagem é real, aquela fotinha em preto e branco. Adolfo Bezerra com seus 23 anos de idade. Aqui já ele colorido pela IA. Médico espiritual de colônias, postos de socorro, e hospitais espirituais como aqui em anexo à nossa estrutura física. Existe um hospital, como bem disse a irmã, trabalhadora, enorme, que não tem paredes divisórias. Ele convida-nos para que sejamos úteis e venham ao encontro do tema que estamos trabalhando, a gratidão. Olha, o patrono desta casa, representado também nesta IA, Giovanni de Pietro de Venador e Francisco de Assis, em um trecho de sua oração, ele convida-nos, sugestiona-nos para que sejamos aparados no mundo onde quer que nós estejamos, ferramentas de paz, pelo bem agir, que é mais transcendente do que o bem falar, o decorar, o memorizar. Não, é o bem agir que transformar-nos em seres melhores em estrutura física do orbe, como também em estrutura moral dos seres aqui, em experiência evolutiva no campo do reino nominal. Neste penúltimo slide, também com a ajuda da IA, todos estes aqui apresentados fizeram muito por nós, caríssimos. Materializaram tantas ferramentas, tantas benesses, que jamais haveríamos de dar desculpas às nossas consciências, que não sabíamos como deveríamos nos portar no dia a dia, com tudo o que aqui esta casa nos oferece em Calcaia do Alto. E eles nos convidam a sermos melhores, porque eles fizeram a parte deles e querem que nós façamos a nossa. Vamos, então, junto a eles, darmos as nossas mãos espirituais e caminharmos para frente, rumo ao mundo de regeneração. Caso algum irmão ou irmã não conheça todos os que estão aqui representados, afirmam sim, lá da esquerda para a direita, o codificador Allan Kardec, aquela que foi a sua esposa Mimi Baudin, lá no século XIX, Maria Rosa Mística de Nazaré no centro, ao lado de Valdo Franco, como o irmão cantou em sua canção um trecho, ao lado do Chico Xavier, aquele que foi o seu mentor Emmanuel. Aqui nós temos Jesus Cristo e Giovanni de Pietro, de Bernardo e Francisco de Assis, aqui na condição dos franciscanos, madres, freiras, irmãs carmelitas que fazem parte da cúpula espiritual dessa casa, convidam-nos para que sejamos melhores. E estamos encerrando meia hora em ponto, caríssimos, esse nosso bate-papo fraterno, nessa noite fria de quinta-feira, praticamente todas as cadeiras aqui ocupadas no mundo físico, e agradecemos imensamente por essa primeira oportunidade. Quem sabe teremos outra ainda nesse segundo semestre. Se não a tivermos, estarei junto à irmã Ana para que, quem sabe, no primeiro semestre de 2027 eu aqui retorne. E quero vê-los novamente. Convido-os também para que se inscrevam no meu canal no YouTube. Desde fevereiro de 2024 até hoje, praticamente 2 anos e 4 meses, mais de 250 exposições.
gravadas. Vamos compartilhar o que é útil, o que faz com que nós cresçamos, caríssimos. É o convite da cúpula espiritual dessa casa, dos que me acompanham nessa atual encarnação e deste humilde ser que ainda quer, como cada um de vós, ascender rumo ao bem agir, aos mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. E dentro dessa proposta da gratidão, que foi o tema que aqui nós trabalhamos, possamos estar gratos a Deus, a frutificadora Jesus, a Rosário Mística de Nazaré. Mantemos como bem de ser mãe em silêncio consciencial e aguardemos para que sejamos chamados pelos passos. E um ótimo resto de semana e até uma próxima oportunidade. Paz e bem a todos nós, a todos os homens e mulheres de boa vontade. E já estou vendo que o irmão já está se encaminhando para que também toque uma canção fraterna que toque os nossos corações espirituais. Que assim seja. Eu quero explicar. A gente parte agora para a segunda parte dos trabalhos. Não esqueça do que eu pedi para vocês, tá? Então, até aquela portinha ali, ó. Eu vivo levando bronca do Luiz, que eu falo alto, para parar de conversar ali na porta, eu vou lá conversar com o povo. Então, para a gente tentar continuar essa harmonia da casa, porque a gente está muito carregado com a nossa sacolinha de muita luz, né? Peço licença para que os idosos possam passar na frente e logo em seguida vocês já conhecem o nosso trabalho na casa, tá bom? Muito obrigada a todos, retorno feliz e fraterno a todos.